E agora, falando um pouco da maquete que a gente vai montar, né? Como vocês podem ver ali, já estão os componentes, que é o Arduino, a protoboard, os fiozinhos e os servomotores, que não está dando para ver exatamente na foto, mas eles estão ali. E tem a própria maquete, né? Que seriam essas estruturas de madeira. Ali, no caso, vocês estão vendo a ponte aberta, mas ela poderia estar fechada. A gente vai montar uma ponte bem parecida com essa aí da figura. Só que a minha, né, que eu montei aqui em casa, eu não fiz essas estruturas de baixo. Por que eu não fiz? Foi meio que intencional, né? Porque o que eu estou querendo dizer é, vocês podem usar qualquer estrutura de suporte, beleza? O que eu vou ensinar a montar é a estrutura da ponte em si, que seriam essas estruturas que estão abertas, que também são feitas em palitos de picolé. Mas a estrutura onde o servomotor vai estar encaixado, vocês podem fazer de palito de picolé também, ou vocês poderiam usar algum utensílio que vocês tenham na casa de vocês. Então, primeiramente o material, né? Para fazer o projeto da ponte, nós vamos precisar de uma protoboard, do Arduino, né, propriamente dito, o Arduino Nano, né, no caso, que nós vamos utilizar, de palitos de picolé para fazer a estrutura da ponte, do cabo USB, né, para ligar o Arduino no computador, de 2 servomotores, como vocês podem ver, das pecinhas para ligar o servomotor nos palitos de picolé, na estrutura. É importante falar que essas pecinhas já vêm com o servomotor, né? Quando você adquire o servomotor, essas pecinhas já vêm junto e junto com os parafusos, né, para conectar, proporcionando maior estabilidade à estrutura, né? E também de alguns fios, né? Nós vamos precisar de fios para ligar os componentes eletrônicos, né? E também nós vamos precisar de cola quente, uma pistola de cola quente. Além disso, né, vale mencionar que nós vamos precisar de fita isolante, né, para ligar o servomotor na estrutura para suportar a ponte, e de uma tesoura. É importante dizer também que ao utilizar a pistola de cola quente, estejam sempre acompanhadas de um adulto, pois ela pode provocar queimaduras. E além disso, tomem cuidado ao usar a tesoura, né, para não se cortar. E também, como nós vamos utilizar parafusos, é importante ter uma chave de fenda, né? Então, montando a estrutura da ponte, né, nós vamos colocar 5 palitos de picolé paralelos. E nesses 5 palitos de picolé, nós vamos encaixar 2 pedaços de palitos, né, tanto em cima quanto embaixo, transversalmente a esses 5. Aqui vale mencionar que nós só estamos montando, né, para visualizar como seria a estrutura da própria ponte, né? Então nós não estamos colando ainda. Em cima desses 2 palitos transversais, nós vamos encaixar um outro palito na mesma direção dos 5 palitos que estão paralelos, e em cima dele nós vamos encaixar um outro, né, para montar a estrutura da ponte. É importante mencionar, né, que esse último palito, o que será encaixado no servomotor, ele deve estar sobrando um pouco da estrutura da ponte. Ali, nessa montagem, nós não conseguimos observar isso, mas a ideia é que ele fique sobrando. Agora que vocês já viram como é a estrutura, nós só vamos colar todos esses palitos de picolé. Agora que nós já temos uma estrutura, nós só precisamos de 2. Vocês podem pintar a estrutura, né, de verde ou de qualquer outra cor para simbolizar a ponte. No caso aqui, nós temos uma estrutura pintada de verde que é igual a outra. E aqui vocês podem observar que tem um palito sobrando, né, que o último palito ele está sobrando. E agora eu vou ensinar a vocês como encaixar o servomotor na estrutura da própria ponte. Como vocês viram, o servomotor ele tinha uma pecinha, né, branca que encaixa nele e um parafuso. Como vocês podem ver, essa pecinha branca vai na estrutura de palitos de picolé, que está pintada de verde. Essa pecinha branca, o servomotor e a estrutura de palitos de picolé, todos os 3 serão conectados utilizando o parafuso. Primeiramente, vocês devem encaixar o parafuso na estrutura de palitos de picolé. O parafuso deve ser encaixado primeiro na estrutura, já fazendo um furinho
de forma que ele passe toda a estrutura de palitos de picolé, né? Posteriormente, tudo isso será encaixado no servomotor com a pecinha branca no meio. E aí vocês aparafusam mais ainda até que esteja bem conectado a parte de palitos de picolé no servomotor. Nós fazemos isso tanto para uma metade da ponte quanto para a outra metade. E aqui agora, né, com as duas metades prontas, como vocês podem ver, tem o servomotor, a peça branca que vai nele e a estrutura de palitos de picolé no final. É importante dizer que existem duas estruturas na ponte, né? A estrutura da própria ponte e uma base de apoio para a ponte. Essa base de apoio poderia ser feita de palitos de picolé ou vocês poderiam usar qualquer outra base de apoio que tenha na casa de vocês. No caso, eu usei esses porta-controle remoto. Agora nós vamos utilizar a fita isolante e a tesoura para ligar, né, para juntar, conectar o servomotor na base, né, na base da ponte, que no caso são os porta-controle remotos. Como vocês podem ver, eu conectei os servomotores nessa estrutura utilizando a fita isolante. Poderia ser qualquer outra estrutura, né, para servir de base para a ponte. Agora que a parte física da maquete da ponte já está pronta, nós podemos conectar o Arduino no protoboard e também no computador, utilizando o cabo USB. Para finalizar a maquete, nós só precisamos conectar os servomotores ao Arduino. Como vocês podem ver, já está tudo pronto, só basta utilizar os jumpers ou os fiozinhos para conectar as 3 saídas do servomotor nas correspondentes entradas do Arduino. É importante dizer que o servomotor que nós estamos utilizando possui 3 saídas, uma marrom, uma vermelha e uma amarela. A saída marrom deve ser conectada no GND do Arduino. A saída vermelha deve ser conectada no 5V do Arduino e a saída laranja deve ser conectada nas portas digitais que nós utilizaremos. No caso, nós vamos utilizar a porta digital 6 e a porta digital 5. Nos fiozinhos que eu estou utilizando, o fio branco representa o fio vermelho, que vai no 5V, o fio azul representa o fio laranja, que vai na porta digital 5 ou 6, e o fio marrom representa o fio marrom, que vai no GND do Arduino. Como vocês podem ver, o GND é o mesmo para os dois servomotores e o 5V também é a mesma saída para os dois servomotores. A única diferença de um servomotor para o outro é a ligação de comando, né? Que seria o fio laranja, onde a ponte da direita vai na porta 6 e a ponte da esquerda vai na porta 5, porta digital 6 e porta digital 5. Agora que já está tudo conectado, nós vamos montar a programação utilizando os blocos extras do Arduino.